Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Ricardo Frota, CTO da CS Pro. Olá, galera. Meu nome é Arthur Luiz, coordenador de projetos aqui da CS Pro, mais conhecido como o Mineirinho da TI. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma demonstração de uma ferramenta nossa. E hoje a ferramenta da vez vai ser o nosso Service Desk Plus. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos nessa, Arthur? E tem muito bate-papo para hoje, viu? Muito bate-papo para hoje. Quando a gente fala de ITSM, é um tema de peso dentro da TI interna, viu? Sim, essa ferramenta vem ajudando a gente muito, né, para a ITSM. É uma ferramenta muito legal, com bastante truques que a gente pode apresentar para o pessoal que vocês vão adorar. Exatamente. Vamos para a prática então, Arthur? Vamos para a prática. Principalmente em se falar de uma ferramenta que vai estar atuando no dia a dia dos profissionais de TI e não só de TI. Que eu venho descobrindo há um tempo, né, que a ferramenta não é só desenvolvida para o pessoal de TI, para qualquer área interna. Exato, porque hoje em dia acabou aquela história de Service Desk, só de serviço dentro, de Help Desk, na verdade, né? A gente sai de uma estrutura de Help Desk, que era só para TI, para Service Desk, para todo o serviço que a empresa faz. Hoje você pode ter um chamado aberto para a área de Facilities, para a área de RH, entre outras áreas. Exatamente, sem perder e sem comprometer a confiabilidade de cada uma das áreas, né? Hoje o Service Desk ele trabalha com aquele sistema de múltiplas instâncias, né? Onde não vão comprometer ambas as áreas. Então a gente está falando aqui basicamente que o Service Desk ele atende não só a TI, né? Hoje. E como ele tem esse sistema de múltiplas instâncias, não compromete a confiabilidade de ambas as áreas. E a vantagem do nosso Service Desk Plus, vulgo SDP, como a gente chama muito carinhosamente interno, é uma ferramenta que você pode trabalhar como Lego. Ou você trabalha em instâncias diferentes, ou uma metodologia, você pode ter uma instância única com todas as áreas juntos. Então, assim, fica muito transparente e muito flexível, né, Arthur? Isso é uma grande diferença. E se tratar de flexibilidade, ele vai atender do jeitinho que a gente precisa, né? Se eu preciso só do Helpdesk, ele atende só o Helpdesk. Se eu preciso de um Helpdesk, onde eu preciso também de uma visibilidade dos ativos, ele também tem isso. E se eu preciso a mais, se eu preciso de projetos, se eu preciso de liberação, se eu preciso gerenciar contratos, ele também está ali para isso. E fazendo aqui também um agrado para a nossa equipe de marketing, até marketing pode usar o Service Desk, né? A equipe de marketing vai gostar disso, viu? Porque basicamente a gente consegue abrir chamados, controlar chamados, entregar métodos, todos com dashboards customizáveis, onde você pode colocar esse dashboard para qualquer área e para qualquer grupo de atendimento. E fora isso, tem a parte de projetos, que eles conseguem controlar os projetos, microprojetos dele de uma forma tranquila, de forma simples e fácil. Exatamente. Vamos para a mão na massa? Vamos nessa. Então eu estou aqui apresentando, pessoal, para vocês na tela, né? Então vocês já conseguem visualizar a tela, que eu consigo visualizar as principais informações do Helpdesk. Não só as principais informações, quando vocês podem estar customizando essas ações. Então vocês podem estar customizando os tipos de visualizações e o que cada técnico vai ter de visualização. E isso é muito importante, porque você detém o poder de visualização para o pessoal de acordo com a visualização que eles precisam. E hoje a gente tem a visualização total, né, para apresentar todo o potencial da ferramenta, mas eu tenho aqui visualizações em nível de quantos tickets que tem cada técnico, e eu tenho aqui a visualização de quantos foram abertos por tipo de abertura. Lembrando que a ferramenta comporta outros tipos de abertura, não só para o e-mail, que é o que mais tem no mercado, né? Então, a ferramenta conta com um portal próprio para isso, para abertura de tickets, e você consegue ver todas as visualizações das informações, principalmente se quebra o SLA. Exato. E uma coisa importante, você falou de ferramentas que você consegue apresentar formas. A gente tem um omnichannel, na verdade, né? A gente deixa de ter somente uma forma de abertura para N formas de abertura de chamados dentro da ferramenta, que é uma tendência hoje de mercado, que é muito legal ter. É porque quando a gente fala de abertura de chamado, cada empresa tem seu jeitinho, cada pessoa individual tem seu jeitinho. Uns vão estar mais acostumados com a abertura de chamado por e-mail, outros gostam de portais, outros gostam de ir lá na mesa do técnico e falar assim, eu preciso de uma ajuda. Isso aí, então, todas essas formas a gente consegue auxiliar as áreas a registrar até o registro, né? Que o mais importante de todo o pessoal não é somente você ter uma ferramenta,
É você registrar e depois saber como utilizar esses dados a seu favor para melhorar seu dia a dia. Exatamente. E dentro da ferramenta a gente tem vários dashes bem bacanas. Além do dash exclusivo para o Helpdesk, igual a gente acabou de mencionar, a gente tem áreas distintas. Então, a área de ativos, eu quero saber como que estão os meus ativos, como é que está, se tem empréstimo, se não tem, quantos ativos que eu tenho no mercado, quantos servidores, quantas máquinas virtuais. Vocês conseguem ter o inventário completo de todo o seu parque. Eu consigo ter gestões de, vamos lá, de problemas, o que está acontecendo, de contratos, eu consigo ter uma imensidão de possibilidade de visualizações. Além de que eu consigo bater o olho dentro da minha ferramenta e ter esse gráfico exuberante, que é basicamente um gráfico de disponibilidade dos meus técnicos. Quais são os técnicos que estão com licença? Quais são os técnicos que estão off? Quais são os técnicos que estão disponíveis para receber solicitações? Quais são os técnicos que estão com sobrecarga? Então eu consigo saber como que está a vida dos meus técnicos. Não só isso, eu tenho visualizações tanto de tarefas, né? Então, quais são as tarefas que estão sendo atribuídas aos meus técnicos e qual o nível de porcentagem que ele concluiu. Por exemplo, aqui a gente tem uma tarefa que ela foi concluída em 30%. Eu tenho os lembretes, né? Eu sou a pessoa que preciso desse cara aqui. Eu sou a pessoa. Somos dois. Eu sou a pessoa. Sim. O lembrete, para mim, é tudo. Isso é muito importante, principalmente é uma dica que a gente tem bastante. Eu tenho algum processo que eu tenho que entregar no SLA e eu quero garantir que eu vou fazer, põe um lembrete, você é alertado. Ou você quer fazer algum processo diferente, por exemplo, lá, tem que mandar um relatório diferente que eu vou extrair dentro do Archivos Desk. Cria a tarefa para você administrar, ter o registro e põe um lembrete, que aí você não vai perder. Eu sou esquecido. Eu sou esquecido, por isso que eu tenho que usar esse lembrete. Eu falo porque eu uso no meu dia a dia. E a gente também tem ali o quadro de aviso. O quadro de aviso é muito importante porque aqui a gente vai ter 4 níveis de aviso. O aviso total para todos, o aviso parcial para os técnicos. Então você pode escolher o grupo de técnicos que você quer avisar. O aviso para todos os usuários finais e o aviso para grupos de usuários finais. Então a gente tem 4 níveis de aviso que a gente pode dar para o pessoal. Então, basicamente, essa aqui é só a tela inicial, isso aqui é só uma fatia do que a ferramenta faz. Arthur, uma pergunta importante, que você está falando de tela e afim, voltando um pouquinho para a parte dos gráficos. Eu consigo customizar a tela? Você me apresentou os gráficos, mas assim, eu só tenho aqueles ou eu posso criar os gráficos que eu quero, customizar a minha interface? Você pode customizar, você pode clicar aqui, ó. É tão simples que você clica aqui no mais. E dentro do mais, você vai escolher se é um relatório executivo, onde ele vai transformar os dados em gráficos para ter essa facilidade de visualização. Você cria um nome para o seu dash, você escolhe se ele é privado ou não, então ele vai ter o cadeadinho aqui, se ele vai ser privado só para sua visualização ou visualização de todos. E aqui, basicamente, você personaliza, você coloca os gráficos aqui. Então, eu vou colocar de solicitações, eu vou querer esse e esse. Vou pegar esses aqui, vou atualizar e ele vai criar o dashboard aqui para mim. Simples assim? Simples assim. Fantástico. É para descomplicar. Então, seguindo aqui, a gente vai ter as atividades. Então, todas as atividades que até mesmo passei no Dash, eles vão estar aqui. Todas as atividades. O que eu tenho que entregar, o que não tenho que entregar, o que os técnicos estão pendentes, quais tarefas vão vencer hoje, amanhã e daqui uma semana. Todas as atividades estão listadas aqui. Legal. Então, atividades é um campo que vai ter toda a unificação de tudo que eu tenho na ferramenta com a data de vencimento. Exatamente. E a data de vencimento bem clara aqui. Não é aquela data de vencimento escondida ali, não. Tem a data de vencimento bem clara e com as coresinhas bem bacanas que você pode seguir. Ou seja, ele é um semáforo também, ou seja, na tela, nessa demonstração, se a gente estivesse na produção, eu estaria puxando sua orelha e ter todos esses chamados abertos ainda com SL estourado. Seria isso? Não. Isso aqui é só ambiente de demonstração. Não tem nada pendente do meu lado. Mas se fosse na produção com esse vermelhinho, senão estaria tudo fechado, tudo aberto. Tudo aberto. Isso aqui eles iam puxar minha orelha. Seguindo aqui, a gente vai ter as solicitações. Dentro de solicitações, aqui eu consigo visualizar todas as solicitações, onde a gente já tem um gráfico vermelho que já preocupa, né? Que se fosse o meu ambiente, eu ia levar uma puxada de orelha, né? Mas... Porque você acha que eu já olhei assim vermelho, não sei porque dá aquela palpitação já, né? Eu não vou falar nada. Seguindo aqui, a gente tem as visualizações completas dos chamados. Então, eu consigo saber
quais grupos esses chamados estão, quais estados eles estão, e eu consigo fazer coisas a mais. Tá vendo esse vermelhozinho ali? Fui eu que editei. Então, ó, eu consigo colocar cores por status. Então eu coloquei que o status aberto, ele é classificado pela cor vermelha, para dar aquela chamar atenção mesmo. Seguindo aqui, a gente vai ter todas as solicitações, então tem vários filtros que a ferramenta faz, então você consegue visualizar filtros, solicitações tanto de serviços quanto solicitações de incidente, e você consegue construir esses filtros de maneira bem simplificada, basicamente selecionando a coluna, e você consegue fazer um filtro simples. Ah, quantos tickets tem o Arthur? O Arthur tá com um monte de ticket vermelho que é no laboratório fictício, viu? É bom, né? Eu tô correndo. Seguindo aqui, a gente vai ter as visualizações de dentro do chamado. Então, dentro do chamado, eu consigo visualizar tudo dentro dele. Então, eu consigo visualizar todas as tratativas que eu tive, e eu consigo também responder essas tratativas com um plus a mais, que eu consigo criar modelos de respostas. Então, eu quero criar um modelo de resposta padrão, modelo de resposta onde eu estou solicitando algo. Então, estou solicitando mais informações para me ajudar a resolver o seu problema. Então, eu tenho modelos de respostas que ele troca todo o corpo do e-mail para a resposta que eu quero. E você pode customizar isso. Uma coisa legal da nossa solução, né, Arthur, que a gente tem, é que tudo que a gente faz, ele seria como se fosse uma thread de e-mails. Ou seja, tudo que você está tratando com o cliente na thread de e-mail, ele está alimentando nossa ferramenta. Diferente das outras soluções que a gente conhece de mercado, você tem que criar uma thread, copiar por fora, anexar. Nossa, isso dá um trabalho. Esse é um grande diferencial extremamente positivo. E se tiver uma assinatura personalizada, tudo personalizado, ele deixa você customizar como se fosse uma ferramenta padrão, tipo Gmail, Outlook, todas as informações ali dentro, né? Exatamente, você consegue ter essas informações todas aqui e consegue, além de tudo, rastreabilidade. Tudo que acontecer dentro do ticket vai estar dentro do ticket. Aí eu vou ter os detalhes da solicitação, tudo mapeado, com regras. Então a gente pode criar N regras aqui. Aqui é o meu parque de diversão, sabia? Que é aqui onde eu brinco. Que se o ticket tiver tal parâmetro, o que vai acontecer? Ele vai para um grupo, ele vai para um nível de SLA diferente, ele vai fazer uma regra diferente, ele vai fazer automações diferentes de acordo com regra de campos. Exato, principalmente para quem é VIP, por exemplo, que a gente tem normalmente no mercado, os usuários VIPs, que normalmente são alta gestão, eles têm um SLA menor, têm um atendimento diferenciado. Então, caindo lá, você pode já direcionar ele para uma fila de field, por exemplo, específica, com prioridade baixíssima, ou seja, SLA baixíssimo e prioridade altíssima, para ele resolver isso o mais rápido possível. É igual os chamados do Frota. Sempre SLA baixíssimo. Quem manda acostumou atender assim, ferrou, né? Eu tenho todas as tarefas que tem dentro de um chamado, então todas as tarefas de dentro do chamado, eles estão aqui. Então vamos lá. Vamos supor que eu estou atendendo um ticket que ele correlaciona com uma tarefa secundária. Por exemplo, eu estou com um erro no servidor de e-mail. Eu crio uma tarefa para o pessoal verificar, por exemplo, se o servidor de e-mail está up. Como o Arthur ele não tem essa atribuição de ir lá e validar um servidor de e-mail, Exchange, eu posso delegar isso uma função para a equipe que está tratando, que eu crio uma tarefa para a equipe de infra, afins, né? Então, qualquer tarefa ali, ou também, por exemplo, a ferramenta conta com níveis de aprovação. Demandante de algo, de uma solicitação que eu não consiga resolver, Arthur N1, por exemplo, eu consigo escalar, ter um nível de aprovação para que eu continue atendendo essa solicitação. E o OnePlus, a ferramenta hoje, em se tratar de solução, ela pesquisa soluções da sua base de dados. Ela pesquisa possíveis soluções para solucionar o seu ticket. Isso é muito fantástico, ele ter essa inteligência artificial dentro dela de correlacionar o que aconteceu no passado e te dar possíveis soluções. Isso facilita muito a vida do dia a dia dos analistas. Exatamente. E vamos lá, agora em se tratar de rastreabilidade. Vamos lá. Agora, quem é gestor vai adorar isso aqui. Primeira coisa, rastreabilidade de ticket. Rastreabilidade de tempo de trabalho.
Dentro da rastreabilidade de tempo de trabalho, você consegue validar o que o colaborador fez, qual o tipo de inserção de work log que ele colocou, e a gente tem um temporizador dentro da ferramenta que facilita. Então, eu vou abrir esse ticket, eu vou começar a tratar ele. Ele vai vir aqui e vai ligar o temporizador. Ligou o temporizador, fez toda a tratativa, tranquilo, afins, puxou ali a aprovação, se for o frota, o SLA já está lá embaixo, já fez. Aí eu consigo ali clicar novamente no botão do cronômetro e depois eu consigo colocar isso como registro de worklog, eu vou ter rastreabilidade. Por que isso aqui é importante? Eu consigo saber médias de, vamos lá, resolução de ticket por categoria. Por analista, por categoria, por empresas, por área. Então, você tem N oportunidade de fazer relatórios. Aí vai da nossa criatividade, né? Você tem a informação ali dentro, basta ter a sua criatividade, você transforma essa informação em N indicadores para te ajudar no seu dia a dia. Exatamente. E com indicadores a gente vai ter esse carinha aqui, ó, análise de tempo decorrido. O que ele vai trazer aqui? Além de trazer o SLA do frota, né, simplesmente aqui, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o tempo decorrido da solicitação. Quanto tempo que ela ficou com cada técnico, quanto tempo ela ficou com cada grupo, se teve elevação de grupo, se teve downgrade de grupo. Então ele vai trazer quanto tempo essa solicitação e, o mais importante, quanto tempo que ela ficou em cada estado. Então, se eu tenho uma solicitação em que ela foi para o estado aguardando informações ou aguardando mais informações, o que ela vai ter? Eu consigo ter esse tempo decorrido para que eu consiga dialogar, falar para o meu gestor, falando o seguinte, ó, eu fiquei 23 horas esperando o colaborador me passar informações para me seguir com o ticket. E eu consigo ter esse embasamento, porque sempre vai aparecer um usuário final falar que está demorando muito, mas na análise de logs estava mais tempo pendente do lado dele do que propriamente do técnico, né? Então a gente consegue fazer essa defesa. Isso tem um lado positivo também, né? Às vezes alguma área te entrega um SLA já rompido, estourado, e aí você tem que fechar na sua fila assim, puta, você ferrou com o seu SLA. Não, o SLA já veio estourado de outra área. Então a gente consegue com isso, que é uma dor latente das empresas, falar, ó, o SLA estourou em tal área. Exatamente. E no final de tudo, o que eu consigo ter? Vou só trocar aqui o status aqui, só para a gente ver funcionando aqui ao vivo. Troquei o status, ele vai trocar o status aqui para mim, só que eu vou ter um carinha mais poderoso ainda, que é o histórico. Tudo o que foi feito dentro do chamado. Se eu troquei um botão, se eu mudei o status, se eu cumpri uma lista de verificação, por exemplo, o que ele vai trazer? Todo o histórico do que aconteceu com aquela solicitação. Rastreabilidade 100% da solicitação de tudo que está acontecendo. Maravilha. E isso a gente tá batendo bate-papo aqui, isso é só solicitações. Eu não passei nem metade dos módulos que estão aqui dentro. Na verdade, você passou um de N, né? Tem muitos, mas ainda temos mudança, problemas, incidentes, projetos. Exatamente. Vamos passar por problemas agora. O que é um problema? Você quer que eu defina a solução do problema? Vamos lá. Vamos lá. O problema é algo que acontece no seu ambiente repetidamente ou de impacto grave que você não sabe a solução. Com isso, você vai ter que fazer uma análise da causa raiz para identificar e corrigir. Exatamente. E o que o SDP vai te ajudar na resolução de um problema? O que ele vai fazer? O problema basicamente chega com vários tickets iguais, né? Então, chega o João, tô com um problema de servidor de e-mail. Chega ali o outro, tô com problema de servidor de e-mail. A gente consegue agrupar essas solicitações dentro da ferramenta e, ao fechar um problema, a gente fecha todas as solicitações que estão debaixo dele. Você transforma os incidentes, as solicitações em filhos do problema e, ao resolver ele, você resolve automaticamente todos os outros incidentes, solicitações pendentes que estão ali na fila, né? Exatamente. A gente vai resolver tudo. Isso ajuda. E outra, é uma tela extremamente configurável, né? Você pode pôr diversos campos também para atender conforme você precisa. Toda a ferramenta ela é bem customizável. Então, ela te dá o poder de você imaginar e projetar dentro da ferramenta. E o melhor de tudo é ela no code, né? Isso. Basicamente, no code. Apesar que eu tenho um leve preconceito com no code, mas vamos lá. A ferramenta é feita para ajudar
o profissional de TI. Não foi feita para complicar, né? Foi feita para realmente melhorar o dia a dia, tendo ali a sua visão no-code, tendo ali o arrasta e puxa, tendo ali a criação de campos totalmente customizáveis dentro da ferramenta e o melhor, do tipo que você precisar. Ah, eu preciso de um campo de texto, preciso de um campo de marcação, preciso de um campo, por exemplo, numérico, inteiro, né, no caso. Você consegue ter aqui dentro da ferramenta tranquilo. Perfeito. Seguindo aqui, módulo de mudanças, o famoso Gmood. Minha queridinha, né? Depois de anos e anos trabalhando com ela, sempre que fala desse módulo, meus olhos brilham. E dentro desse módulo você pode customizar muita coisa aqui dentro. Você pode customizar todas as etapas no qual o Gmood vai passar, quem são as funções, né, de cada um. Então eu tenho a função aprovador, eu tenho a função revisador, e cada estágio dessa revisão só passa para o próximo nível se a pessoa responsável por essa função aprovar ou não. Então ele vai delimitar quais são os comentários, ele vai trazer numa visão geral tudo o que acontece, mas ele vai trazer esses carinhas aqui que são os marcos, que eles vão estar definidos no seu fluxo de trabalho. Então você mesmo pode criar um fluxo de trabalho e designar se demandante de tal resposta, se não ou se sim, o que vai acontecer com esse fluxo, o que vai acontecer com essa mudança. Não tivemos liberação da equipe, não tivemos a aprovação da equipe de liberação. Então, a ferramenta, ela, além de trazer um módulo de Gmood, ele interliga os módulos entre si, que é, por exemplo, liberação, projetos, que a Gmood é uma etapa de um projeto. Então, ela interliga diversos módulos em um só. Exato. E o legal de tudo é que isso é muito simples, mexer, configurar, editar. Você consegue criar formulário de riscos, você consegue, que muita gente usa, plano de retorno, plano de validação, evidência de teste, dá para você criar o mundo dentro desse módulo. E aí eu desafio depois o pessoal bater meu recorde de mudanças, que eu brinco. Meu limite foi uma mudança com 996 tarefas. Eu tenho até medo. Essa aí foi fantástica. Esse meu desafio vale para qualquer pessoa que consiga fazer isso, que é fantástico. Imagina você fazer uma orquestração de uma mudança desse tamanho, impacto zero, é algo fantástico, né? E os analistas choraram nessa aí, viu? Mas vale a pena, pessoal. É algo que deixa a gente... Na hora que tem um resultado final, você vê o resultado, a implementação com sucesso, você tem uma boa ferramenta para te apoiar, te guiar, a chance de dar erro é muito pequena. Rastreabilidade 100%, né? Exato. Seguindo aqui, a gente vai ter módulos de projeto. Então, ele tem um módulo ali exclusivo para projeto, onde ele vai envolver os outros módulos, as outras áreas. Então, ele vai trazer tudo para cá, onde ele vai fazer aquela famosa segregação, que é as tarefas e marcos. Então, ele vai fazer que um conjunto de tarefas que tem independência entre si, que tem correlações entre si, elas formem um marco e o conjunto desse marco forme ali o projeto. Então eu tenho toda a rastreabilidade de um projeto, quadro de horas, do que foi tempo gasto, quais são os membros, quais são as funções desse membro. Então a ferramenta vai trazer toda essa rastreabilidade dentro dela. Além também módulo de liberações. Então, lembrando, esses três módulos eles são basicamente codependentes entre si. Então, o que um vai trazer vai complementar o outro, que vai fazer todo o projeto. Eu falo que o projeto é o pai, esses dois são os filhos ali. Então, uma mudança, ela não é mudança se é uma liberação, se é uma aprovação, se é algo do tipo. E um projeto não é um projeto sem ter mudanças. Então, ali são codependentes entre si. Aqui que está um módulo muito interessante. É um módulo ali que traz bastante ajuda para todos. Então, esse é um módulo aqui de soluções que ele vai garantir com que o conhecimento dos seus técnicos eles sejam passados de incidente em incidente. A gente costuma sempre falar, o conhecimento passar de geração em geração, não, aqui é mais rápido. Ele vai passar de incidente em incidente. A cada solicitação que ela é fechada, o técnico tem a possibilidade de pegar essa solução que ele criou, que ele trabalhou para desenvolver essa solução para o usuário final e colocá-la numa KB, que é o nosso centro de soluções. E dentro desse centro de soluções,
Essas cabeças elas podem ser compartilhadas para o técnico, com os técnicos, né, com todos os grupos de técnico ou grupos específicos, e isso engrandece, por exemplo, as questões de aprendizagem da empresa. Tem uma coisa mais legal também, né? Não só com o técnico, né, Arthurzinho? Você consegue também disponibilizar, por exemplo, eu quero o Service Desk atendendo um usuário externo, eu consigo disponibilizar para o usuário externo também conseguir enxergar. Exatamente, principalmente aquelas dúvidas mais simples de ser sanadas, você consegue disponibilizar para o usuário final. E já as soluções um pouco mais complexas, né, para os técnicos. Maravilha, isso você consegue diminuir o número de chamados, dando para o nosso colaborador final a oportunidade de ele olhar, saber o que faz e resolver o famoso autoatendimento, né? Exatamente, fazer o autoatendimento dele ali. Além de tudo, tem bastante novidades sobre a questão do autoatendimento, né, Frota? Que estão para surgir até o final do ano. É isso aí, a gente vai deixar para um próximo vídeo essa parte para vocês, essas novidades que vão vir. Mas enquanto isso, vamos focar no que a gente tem hoje aqui, para a gente apresentar o que já está disponível para vocês, viu, pessoal? Quando tiver futuros lançamentos, a gente vai disponibilizar para vocês essas novidades. A gente volta aqui para esse papo. Com certeza. Seguindo aqui, módulo de ativos, o famoso queridinho. O que a gente vai ter aqui? O famoso controle de ativos da TI. Então a gente consegue ter o inventário de coisas né, ou de dispositivos, de aparelhos que são de TI e que não são de TI. Eu consigo fazer o inventário dessa cadeira, por exemplo, desse microfone, desse Mac, desse copo, tudo dentro da ferramenta. Sim, você sai do famoso só controle de ativos de TI para controle de ativos no geral. É isso que é o legal. E uma pergunta, Arthurzinho. Eu tenho que fazer o cadastro manual, eu tenho alguma forma de fazer discovery nele? Eu consigo fazer integração, por exemplo, com o Endpoint Central, que é uma outra ferramenta que faz isso, o Asset Explorer. Eu consigo fazer a integração entre eles? Consegue. E o melhor dos mundos é fazer a integração entre as ferramentas da Manager. Tanto um ponto que o Service Desk, ele vai, ao longo dos anos, ele vai acabar sendo a ferramenta centralizadora de todas elas. Esse é o intuito da Manager hoje. E outra coisa é que eu consigo trazer os ativos que eu já trabalho em gerenciamento dentro do Endpoint Center e trazer como inventário. Eu trazer para dentro da ferramenta com uma visualização geral. Não só a visualização que a gente tem lá dentro do Endpoint, só que lá dentro do Endpoint a gente pode acabar que descontinuar uma máquina, porque o gerenciamento, né? Você acaba descontinuando a máquina, só que você precisa do histórico, você precisa saber o que está acontecendo com essa máquina. E é aqui que o Service Desk entra. Não só o que está dentro do endpoint, você consegue fazer o inventário que está na sua rede. Ah, eu quero pegar ali uma câmera. Então, se a sua câmera ela possui IP hoje e está ligada na sua rede interna, você consegue pegar ela e consegue colocar ela como inventário. E consegue visualizar se ela está dando falha de scan, se não, se ela está dando problema. Então, você consegue ter isso dentro da ferramenta hoje, de tão poderosa que ela é. Então, não é só um helpdesk. Isso aqui, vamos lá, é o melhor amigo do TI. Sim, isso ajuda bastante, principalmente quando você consegue fazer esse discovery através dela, ajuda muito, né? Exatamente. Seguindo aqui, a gente vai ter informações gerais do dispositivo, então a gente vai ter informações, detalhes do dispositivo, a gente vai ter detalhe de hardware, a gente vai ter detalhe de software, a gente vai ter detalhes, por exemplo, aqui de relacionamento, que a gente vai puxar um ganchinho ali pro CMDB, mas eu não vou soltar essa pérola ainda, viu? Segura. Vamos segurar. Segura que esse é legal. Esse aí do CMDB a gente consegue ficar horas falando também, né? A gente vai... Só uma pequena introdução para vocês. Vamos falar horas de topologia, mas para um outro momento. Então a gente vai ter o relacionamento, então a gente já sabe que ele já está relacionado com um usuário, então ele já tem um relacionamento, ele pode ter relacionados, está relacionado aqui com serviços, né, comerciais e pode estar relacionado com infinidades. Pode estar relacionado com departamento, afins, né? Então isso aqui vai ser um papinho daqui a pouco. Vamos segurar. Eu tenho um módulo de contratos que eu sei quais contratos estão vinculados a essa máquina, então basicamente a gente que está de TI, a gente guarda muito contrato, principalmente contrato de garantia, contrato de suporte, e eu quero saber quais contratos que estão atrelados a essa máquina. Então, é abrir a máquina e eu consigo ter os detalhes da lista de contratos que estão sendo atribuídos a ela. Além de tudo, eu tenho
a vida dessa máquina. Então, lembrando, não só o financeiro eu tenho aqui, quanto eu tenho a depreciação. Quanto tempo que esse ativo ele vai depreciar ao chegar a um nível que realmente eu tenho que descontinuar o dispositivo e trocar por outro. Além disso, eu tenho algo que vai trazer um plus fora do comum, que é a rastreabilidade a nível de solicitações que essa máquina está envolvida. Então, qualquer solicitação que esse dispositivo esteja envolvido e que tenha um centro de custo dentro lá da solicitação, teve um centro de custo, uma peça nova, ele cai para dentro da máquina como um custo. E aí eu consigo ter rastreabilidade do que está sendo de custo. Então, se essa máquina ela está, por exemplo, se é viável manter ela, se é viável já fazer a troca, ele vai ter um centro de custo aqui bem definido, além da depreciação normal que qualquer dispositivo hoje sofre, né? Isso é muito bom para a área de contabilidade, né? Eles vão amar. Porque hoje em dia o pessoal normalmente tem duas ferramentas, uma para TI e uma para contabilidade. Tipo, consegue trazer parte do item de contabilidade para cá para simplificar. Ou mesmo fazer um match entre as duas para garantir que os dados estão corretos nos dois lados. Exatamente. É a alegria da contabilidade e a tristeza de quem aprova, né? Infelizmente, sim. Ou felizmente. Ou felizmente, o parque Depende tá de como você melhorando. olha o copo, né? Meio cheio, meio vazio. Boa, gostei. Meio cheio, meio vazio. Eu vou ter detalhes, basicamente, de dispositivos que foram adicionados. Quando a gente tem aquela integração que a gente acabou de mencionar do Endpoint Central, tudo que o Endpoint Central captar, seja um software que foi adicionado, um software que foi removido, um monitor que foi adicionado, um USB que foi removido ou adicionado um USB, ou alguém está espetando um USB, né? Meio suspeito, vai estar tudo aqui em histórico. Você consegue avaliar todo o cenário. Até mesmo se esse dispositivo ele trocar de proprietário. Se eu vier aqui e falar o seguinte, esse dispositivo não é desse usuário aqui. Então eu consigo trocar ele e eu consigo ter a rastreabilidade, o histórico de uso dele. Então eu vou vir aqui, vou trocar pelo Benjamin aqui. Vou vir aqui, vou salvar. Perfeito, eu troquei. E aqui eu tenho um histórico, o usuário que foi trocado. Então eu tenho a rastreabilidade de quanto tempo que esse dispositivo ficou em determinado departamento. A gente está falando de um usuário, mas vamos supor que essa máquina foi destinada a um departamento, ela foi destinada a um uso de um subativo, então um ativo que codepende de outro, ou até mesmo se ela foi emprestada. Então eu emprestei esse ativo de uma área para outra, eu tenho um histórico e eu tenho datas e tenho alertas que esse ativo tem que ser devolvido. Isso é muito bom para evitar perda de equipamento, né? Nas minhas vidas passadas, quando eu cuidava da parte de gestão de ativos na minha equipe, minha maior dor de cabeça era garantir que o equipamento emprestado era devolvido na época. Nessas vidas passadas isso aí foi difícil. Se eu tivesse uma solução que me ajudasse nesse ponto, ia ser muito fácil. Sabe como eu controlava nessa época? Abrindo o chamado, deixando o chamado aberto. Nossa, a SLA foi embora. Eu não tinha SLA. Para essa oferta, tive que pôr sem SLA. Mas imagina como era mais complexo. Se eu tivesse uma ferramenta que me alertasse desse ponto, minha vida seria muito mais simples. Tava muito mais tranquilo. Vamos falar do CMDB? Vamos, que é outro módulo que eu adoro. Tenho um carinho muito grande por esse. Muita gente não gosta de trabalhar com CMDB. Mas quando você aprende e começa a mexer com ele, você vira fã e você tem o mundo nas suas mãos para fazer. Alegria para poucos, né? Destreza para poucos mexer com CMDB. Quando você fala de topologia e interna, aí o bicho pega. Não só topologia, então ainda não cheguei no relacionamento, vou segurar mais um pouquinho. O que a gente vai ter? Dentro desse ativo, ele vai fazer todos os relacionamentos. Lembra que eu falei? Tudo que está associado a ele, então se ele for associado a uma solicitação, vai estar aqui. Se ele está associado a um problema, está aqui. Se ele está associado a alguma mudança, está aqui. Se ele for associado a alguma liberação, a algum contrato, todos os relacionamentos dele, aqui é o local do relacionamento. Além do ponto, né, que a gente vai ter, que é o tempo de inatividade. Esse dispositivo ele já teve inativo? Aqui eu consigo ter essa informação, se ele teve inativo ou não. Ok? Além disso, eu vou ter ali o nosso relacionamento, onde o que a gente consegue
filtrar esse relacionamento, a gente consegue linkar esse relacionamento e consegue visualizar qual o tipo de relacionamento que ele tem. Eu vou clicar aqui no mapa que vai ficar mais fácil essa visualização para vocês, ó. Então eu tenho essa visualização direta. Aproveitando, vou te contar uma novidade que poucas pessoas sabem. Eu ganhei prêmios numa das empresas que eu tive sobre CMDB. Da forma que a gente fez o mapeamento, tudo. Você mapeou toda a rede, tudo A gente certinho. mapeou todo de processo de negócio, ou seja, imagina, a nível mais alto do processo de negócio, para serviço de negócio, para serviço de TI, para aplicações, servidores, banco de dados, equipamentos de suítes, até porta de redes mapeada. Ou seja, se eu desligasse a porta 12 do suíte 1, 2, 3, eu sabia qual serviço que eu estava impactando. Você sabia qual usuário que ia abrir chamada. Eu sabia qual impacto que ia ter. Imagine isso para você fazer uma análise de mudança quando você tem uma mudança de infraestrutura. Exatamente. Quando você vai fazer uma Gmood, ele já tem um campo específico, né? Que é o campo onde vai bater o relacionamento, que é o impacto, né? Exato, mas imagine você saber o impacto que você está tendo, por exemplo, na área comercial, nos sistemas do CRM. Você saber exatamente que você vai parar o serviço de captura de cliente. Nesse nível. Então, o CMDB é uma ferramenta extremamente poderosa que, ao configurar ela bem, você consegue ter toda a informação da sua empresa de uma forma clara, fácil, e te traz uma visão fantástica do seu negócio. E nesse bate-papo, eu tô aqui brincando. Eu tô aqui criando os meus relacionamentos, mostrando para quem tá do outro lado também, acompanhar quanto é simples criar um relacionamento, quanto é simples e no code, né? Bem tranquilo fazer esse mapa de relacionamento, a gente consegue validar da onde que está o ativo, aonde que ele está relacionado, aonde o outro ativo ele está relacionado, a gente faz toda a topologia. Além disso, ele correlaciona também as topologias já existentes. Então, se eu tenho não é sempre os casos, viu? Mas sempre que eu tenho alguns relacionamentos dentro de rede, que eles já estão pré-estabelecidos, que eu consigo ter o ping de saída ou de retorno, ele consegue rastrear tudo que tem dentro da rede ali, entre eles ali. Então, ele consegue colocar como mapa de relacionamento aqui dentro da ferramenta. É por isso que o Discovery ajuda bastante, né? Você tendo o Discovery, com isso ele te ajuda a montar isso de forma automatizada, muitos dos itens. Muitos dos itens ele faz de forma automatizada. A parte de infraestrutura facilita, aí você tem que se preocupar mais com a parte de serviço de negócio e aplicações interligadas às máquinas. Exatamente. Quer fazer a junção entre vamos lá, a rede e o serviço que você está oferecendo. Aí você consegue fazer a linkagem perfeita. E isso a gente está falando não só para dispositivos de redes. Vamos lá, vamos falar de pessoas, né? Então a gente fala de pessoas. Uma pessoa está relacionada a qual departamento, a qual grupo, está relacionada a quais grupos de redes. Você consegue fazer topologia de pessoas, topologia de departamentos, topologia de serviços dentro da sua infraestrutura, né? Dentro do todo, né? Vamos falar do todo. Olha que legal você ter nesse mapeamento que a gente falou de aplicação, de serviço de negócio impactado e relacionar as áreas que são atendidas para aquele serviço de negócio. Olha você montando seu BIA dentro do seu CMDB. Exatamente. De uma forma visual, simples, e você consegue atualizar ele de forma muito legal. Exatamente. Então dá para você chegar nesse nível. Ou mais, né? E a troca meio que se torna automática, né? Por exemplo, a partir do momento que eu troco um colaborador de grupo, por exemplo, ele se associa às máquinas que estão demandantes daquele departamento, ele já migra automaticamente dentro da ferramenta. Então, o CMDB não só ele pega o relacionamento que foi pré-estabelecido, como ele já migra o relacionamento para adicionar novos e remover antigos também. Sim, você movimentou uma pessoa de área, você contratou ou teve que desligar o colaborador, já replica na hora. Isso é fantástico. Exatamente. Seguindo aqui, vamos lá, finalizando, já estamos finalizando, hein? Vamos lá, módulo de compras, né? Que esse aqui é a tristeza para quem libera, né? Tristeza para o financeiro, vamos lá. É a tristeza Ou para a área de financeira. TI que cuida disso. É mais tristeza para o cara que está governança, né? pedindo de TI, né? Isso aqui normalmente acaba ficando bem legal também com as áreas de governança de TI que cuidam da parte do budget, que é uma parte que a gente vai conversar um pouquinho desse módulo depois do de contratos.
juntando esses dois, para quem é a área de governança de TI, vai amar esses módulos. Até para fazer ter uma rastreabilidade, né? Basicamente, o quanto eu já gastei, o quanto já foi liberado, o quanto eu ainda tenho para gastar. E se eu posso juntar com o do próximo semestre, né? Exato. Tem umas soluções. Tem um grande amigo meu que ama fazer esses controles, que na hora que vê isso aqui, ele ia falar assim, eu quero essa solução agora. Tem muita gente que vai falar isso. Tem. Tem muita gente que vai falar isso. Então, basicamente, eu coloco todas as atribuições, né, do ticket. Aqui a gente abriu uma nova, mas a gente vai pegar uma antiga, só para vocês visualizarem como que ela está, né? Então, basicamente, eu tenho todos os detalhes da compra, imposto atribuído, preço unitário. Então, eu vou ter todas as atribuições aqui. E aqui vou ter as informações de prazos, informações de aprovação, se alguém aprovou, se alguém não aprovou, ou vou adicionar mais um estágio de aprovação, então posso notificar por e-mail, posso notificar via aplicação, afins. Eu tenho os faturamentos que foram impostos, eu tenho os pagamentos, então eu posso anexar o pagamento aqui e eu ter todo o histórico, não só do dispositivo que foi comprado, mas o histórico de pagamento, que aí, no caso, a gente tem que manter esse histórico desse pagamento, tem que manter esses anexos dentro da ferramenta, ele vai ficar aqui dentro da ferramenta quietinho. Principalmente quando você fala licenciamento de software, né? Administrar isso fica muito mais fácil. Você sabe, ó, software X eu paguei, tá aqui a evidência. Exatamente. Você pode fazer isso com a mesma informação de um RP que a gente tem. Nossa, você falou de um ponto que me deu um gatilho. Imagina integrar o RP para trazer as informações aqui, como ficaria a vida fantástica. Nossa, ficaria mesmo. Mas eu vou falar um gatilho que você me passou aqui agora. Quando a gente faz a compra de softwares, principalmente por softwares que são hoje o licenciamento de software caríssimo, dentro do Service Desk integrado com o Endpoint Center, eu consigo saber a usabilidade desse software. Eu consigo saber se tal área está utilizando ou não um software específico e por quanto tempo que está utilizando esse software. Dá para criar até uma regra. Se a pessoa não utilizar por mais de 90 dias, remove o software e libera a licença, deixa no estoque. Exatamente. Esse é o poder do Service Desk. Na verdade, esse é o poder da Managed com todas as suas soluções integradas, né? Service Desk, com Endpoint Center, ou com outras soluções juntos também que a gente vem apresentando. Exatamente. E a gente não vai deixar de apresentar todas essas soluções que tem aqui. Vamos lá. O seu módulo agora. É o seu módulo. Contratos. É o seu módulo. Isso é muito bom administrar essa parte aí, ter essa visibilidade, saber o que eu tenho, quanto que vence, os detalhes de cada contrato. Exatamente, aqui ele vai trazer tudo. Então, o nome do contrato, o proprietário do contrato, ele vai trazer o tipo de contrato, se é um contrato de, vamos lá, de licenciamento, se é um contrato, por exemplo, de garantia, se é um contrato de suporte. Então, ele vai trazer todos os detalhes aqui para você preencher. As associações, né? Então, ele vai trazer esse contrato está associado a quais ativos. E é difícil associar? Vem aqui, ó, escolho o ativo que eu quero associar. Associei. E quando eu for nesse ativo agora, eu já tenho um contrato vinculado. Então, eu vou clicar aqui, tá no ativo aqui, ó. Opa. Eu vou clicar aqui nele aqui. E ele já vai ter o contrato aqui, ó, assimilado. Prontinho. Eu já tenho um contrato aqui assimilado. Aí, bem simples, bem tranquilo. Vou voltar aqui a telinha do contrato. Eu tenho contratos de licença de softwares que eu posso vincular. Então, licenciamento de software. Eu fiz o contrato de licenciar o Windows, por exemplo. Eu vou ter aqui o licenciamento dele atrelado aqui, licença de software. Ou eu vou ter licenciamento, por exemplo, do Office. Vai ter aqui, bem tranquilo, vou ter esses contratos aqui à minha vista. Legal. Vou fazer uma pergunta, Arthur. Eu tenho contratos, mas ele vai vencer daqui a 90 dias. Eu consigo gerar algum chamado automatizado para que me avise ou tenha algum alerta? Você vai receber esse alerta por e-mail nas horas que... e ele é pré-setado. O que seria? Eu vou receber um alerta 30 dias antes de vencer e 15 dias antes. Ou você pode setar quantos dias, em 2 níveis de escalonamento, quantos dias antes desse contrato vencer que você quer receber esse alerta. Então ele vai te dar essa informação no seu e-mail e ele também pode abrir um ticket também dentro da ferramenta. Perfeito. Principalmente ticket é bom, né? Porque e-mail, hoje a gente sabe que e-mail a gente recebe tantos que às vezes pode passar batido. Se você tiver um chamado na tua fila,
dificilmente você vai deixar passar batido e vai ter algum problema de falta de licenciamento, ou sair correndo naquele desespero para fechar e não ter o seu poder de barganha na hora de comprar um software. Exatamente. Coloca um chamado com nível de SLA frota. Esse é leve. Colocou o Arthur Luiz, aí que é o problema. Aí é o problema. A gente vai ter o relacionamento desse contrato, então a gente pode relacionar esse contrato com um outro contrato pai. Então, eu fiz a aquisição de um contrato de máquinas, né? Fiz uma compra de máquinas com um contrato, ou fiz uma locação de máquinas, né? Com um contrato, e eu tenho um contrato, um subcontrato, que é o contrato de garantia dessas máquinas, contrato de suporte. Ou até mesmo quando você tem um contrato de locação de máquinas, você faz os aditivos para colocar mais máquinas. Exatamente. Então, você tem os aditivos, aí você colocaria, ou como subcontrato, aí a gente poderia falar que seriam os aditivos dos contratos. Exatamente, seria um aditivo. E a gente vai ter os comentários, basicamente o que foi feito na conversação dos contratos, e a gente vai ter a utilização. Quem está utilizando esse contrato? Ele vai trazer todos os IDs aqui. E, novamente, como todos os modos que eu apresentei, o histórico de tudo aquilo que aconteceu com os contratos, toda a rastreabilidade, quem abriu esse contrato, qual foi a modificação, se foi alterado, se foi adicionado um ativo dentro desse contrato, ele vai trazer todas as informações aqui. Bora para o último módulo, módulo de manutenção. Lembra daquele lembrete que a gente estava comentando? Lembro. Então, agora a gente tem, além do lembrete, no qual ele vai te avisar via sininho aqui, então o lembrete ele te avisa via sininho que você tem que fazer algo. Agora ele vai te avisar criando uma solicitação. A ferramenta ela permite que você agende chamados para que eles caiam em sua fila em determinados momentos. Por exemplo, eu, Arthur, como eu sou um campeão de esquecer as coisas, principalmente esquecer algumas coisas básicas, né? Então, eu utilizo muito o módulo de manutenção para criar tickets de relatórios, no qual eu tenho que exemplificar, eu tenho que apresentar relatórios mensais, e dentro desses relatórios eu coloco aqui, basicamente, criar relatórios mensal XTPO. Criei o relatório, criei o ticket aqui, dentro da ferramenta, e aqui eu escolho o agendamento. Simplesmente isso. Eu vou escolher aqui. Ele caia para mim, por exemplo, uma vez mensalmente. Aqui eu posso escolher um avançado, né? Eu vou escolher o dia avançado. E eu posso escolher que todo dia primeiro ele gere esse relatório para mim. E eu tenho esse lembrete. Eu vou falar como lembrete, mas eu tenho esse ponto de atenção que ele vai abrir um chamado para mim e eu tenho que cumprir esse chamado. Senão o SLA frota já era. Isso é muito bom, principalmente para quem mexe com auditoria, né? Que precisa fazer alguma auditoria, por exemplo, do AD e afins. Para não esquecer, você pode já ter o registro, você abre essa parte de manutenção, cria para mensalmente gerar o chamado para estar na fila da equipe executora, para ele executar e registrar o chamado ali dentro. Para quando vir uma auditoria, está aqui o número de chamados aqui com as evidências. Exatamente. E vai estar tudo dentro do chamado. E aqui você customiza o chamado, como se fosse um outro chamado qualquer. Ele vai abrir na sua fila e você tem a rastreabilidade dele. Quer ver uma área que ama esse tipo de chamado? A área de facilities. Sim. Por quê? Imagina que eu tenho que fazer revisão anual do ar-condicionado, revisão da caixa de energia. Troca de filtro. Troca de filtro. Então, assim, você já consegue deixar isso programado no ano quando você quer. E o alerta, para você não ter um SLA estourado, perto do período, ele abre o chamado para você e você tem um prazo para fazer. Mais uma vez a gente mostrando que não é só para TI. Exatamente. E esse foi o nosso bate-papo, né? Isso aí, essa ferramenta é fantástica. E a gente só deu uma pequena introdução, né, Arthur? Se deixar, a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas entrando no detalhe. Fora, se a gente entrar na parte de administração mesmo, de como faz as coisas, vai mais umas 8 horas. Não, tranquilo. Sabe o que eu queria aproveitar? Queria convidar quem está assistindo para marcar uma demonstração com a gente, para a gente poder entrar com mais detalhes sobre a ferramenta para vocês. Acho que vocês vão adorar, é uma ferramenta fantástica. E pelo nosso tempo, não dá para entrar nesse nível de detalhe que a gente queria entrar bit byte para mostrar muita coisa para vocês. Mas eu espero que tenham gostado do que a gente apresentou. E até uma próxima, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.